Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cris Costa e eu ajudo as pessoas a pararem de patinar nas suas vidas e nos seus relacionamentos. E fala sério, o principal motivo pelo qual seu relacionamento amoroso não está indo bem ou não está do jeito que você gostaria é um só. Você está tentando juntar duas peças que você não conhece direito. Veja bem, eu não estou dizendo que você está juntando duas peças que não se encaixam. Eu estou dizendo simplesmente que são duas peças que você não conhece bem. E quando eu digo não conhece bem, vamos substituir por isso, peças que você não sabe direito como funcionam. Sempre que eu atendo alguém com dificuldade no relacionamento, a primeira coisa que eu faço é mostrar para essa pessoa o quanto elas não se conhecem. E aqui eu não estou falando de conhecer umas às outras, eu estou falando de não se conhecerem, de não saberem como a sua mente e as suas emoções funcionam. E se você não sabe como você funciona, vamos lá, como é que você pode se atrever a querer que o outro mude? Ou pior, como é que você pode esperar que o outro te atenda? Eu posso te garantir uma coisa: pelo menos metade dos problemas e conflitos do seu relacionamento não precisavam existir. É isso mesmo. E no momento em que você souber e entender as 5 sensações básicas do seu sistema nervoso, entender quais dessas sensações você é mais sensível, você vai parar de exigir muito do seu parceiro ou parceira e melhor. Depois disso, você vai poder acessar o outro respeitando também as 5 sensações básicas do sistema nervoso dele ou dela. Antes de te mostrar como é possível identificar essas sensações básicas no sistema nervoso de uma pessoa, para entender os pontos fortes e os pontos fracos da mente e das emoções dela, eu quero que você já pegue papel e caneta e anote aí estas 5 sensações básicas e tente identificar-se com quais delas, pode ser mais de uma, você mais se identifica, ok? Por enquanto, o único cuidado, pense só em você. Não tente ainda avaliar o seu parceiro ou a sua parceira. Pense em você nesse primeiro momento, ok? As 5 sensações básicas registradas no nosso sistema e que a nossa mente cria formas de evitar são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. A verdade é que a sua mente foi programada para evitar ressentir estas sensações, que em alguns momentos aqui em diante eu vou chamar de dores, ok? E por que, Cris, você falou a expressão evitar ressentir essas dores? É porque, na verdade, você já sentiu e sentiu com muita intensidade essas dores quando a sua mente e seu corpo estavam se formando lá na sua primeira infância. E observe aqui que eu começo a colocar o seu corpo na conversa porque é o formato dele que nós vamos utilizar para entender como a sua mente funciona e como o seu sistema nervoso está programado. Isso porque tanto o seu corpo quanto a sua mente foram formados durante o processo de mielinização do seu sistema nervoso. Para o conteúdo não ficar muito longo, eu não vou entrar nos detalhes desse processo de formação, ok? Mas eu vou a um resumo breve para você entender o quanto de fato você não entende ainda como a sua mente e as suas emoções funcionam e por isso fica aí fazendo um esforço danado, administrando um monte de conflitos, tentando mudar o outro e não consegue encontrar um ponto de equilíbrio no seu relacionamento que talvez já esteja por um fio de acabar. Presta atenção nesse processo de 5 etapas que moldou tanto a sua mente quanto o seu corpo e deixou estas 5 sensações registradas com tal intensidade que você hoje ainda não conhece e por isso não está sabendo lidar. Das 5 etapas de formação da nossa mente e do nosso corpo, a primeira, ela começa lá no útero e chama-se esquizoide, esquizoidia essa fase. Ela começa lá no útero e quem passou por uma gravidez complicada vai ter esse traço de caráter chamado esquizoide mais forte na mente. E sendo assim, vai ter um corpo mais magro, com muita energia na cabeça
e pouca energia e força no resto do corpo. São pessoas que geralmente usam óculos e são extremamente racionais, lógicas e não gostam de contato, assim como costumam falar pouco. São muito criativas, mas pouco executoras. Tem uma coisa importante que você precisa entender e saber sobre esse traço. Os esquizoides odeiam incomodar e por isso não são muito comunicativos e nem proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê se dá por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou por algum trauma na gestação. E sempre que o estado emocional dessa mãe se altera, o estado fisiológico dela também se altera, fazendo com que o corpo dela mande menos sangue para o útero. Esse útero fica mais frio, mais duro e desconfortável para um bebê que começa a se sentir rejeitado e que precisa achar um jeito de funcionar e sobreviver a esse mundo. Aí começa a se formar o primeiro traço de caráter, que é o traço do esquizoide. Cada etapa dessa tem uma explicação técnica, física e biológica, mas mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes aqui para o conteúdo não ficar muito longo e cansativo, ok? Vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce, sai do útero e vai para a fase de amamentação. E quem passou por essa fase, mamando demais ou mamando de menos, tem um traço de caráter que nós chamamos de oral, que vai dar para esse corpo um formato mais arredondado, muitas vezes com aspectos infantis e um olhar que conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas, adoram contato com pessoas e, ao contrário dos primeiros esquizoides que nós falamos, não conseguem ficar sozinhas por muito tempo. São pessoas extremamente sentimentais e morrem de medo de ficar ou serem abandonadas. A terceira etapa desse processo de mielinização é e forma o traço de caráter, o terceiro traço de caráter, e eu não quero que você se assuste com o nome, porque o nome desse terceiro traço de caráter é psicopata. E vamos lá, eu não estou falando aqui daquele que você viu nos filmes ou novelas, é apenas um nome científico. E esse traço se forma quando a criança já tem o controle da parte superior do corpo. Ela já controla bem o tronco, mas ainda não controla bem as pernas, porque a mielinização da medula ainda não desceu o suficiente. Quem tem muito desse traço de caráter vai ter o corpo em forma de um triângulo invertido, maior em cima e menor embaixo, até o rosto fica triangular e um queixo mais pontudo. São pessoas extremamente articuladas, gostam de negociar, liderar, criar planos, mas não são pessoas executoras, preferem que os outros façam. Mandam muito e realizam pouco. Outra característica importante que você tem que entender desse traço do psicopata é que para a mente dessa pessoa, essas pessoas são mais frias, elas não mostram os seus sentimentos, elas não se conectam com os seus sentimentos e também não tem muita facilidade em se interessar pelos sentimentos dos outros. O grande medo desse traço é se sentir manipulado ou usado pelas outras pessoas. Já está se identificando aí com um desses 3 primeiros traços? Lembre-se de não ficar tentando entender nesse momento o seu companheiro ou companheira, concentre-se em você por enquanto, tá ok? Vamos lá para o quarto traço de caráter que forma na nossa mente e fica registrado no nosso sistema nervoso enquanto o nosso corpo se desenvolve. O quarto traço chama-se masoquista e mais uma vez eu quero que você não associe esse termo àquilo que você já ouviu falar ou conhece a respeito do nome, tá ok? Ele se forma durante a fase de desfraude, quando a criança ainda não tem controle do esfíncter anal e se sente humilhada por fazer cocô nas calças e receber uma bronca ou reprovação na frente das outras pessoas. Pessoas com o traço de caráter masoquista muito alto vão ter um formato de corpo mais quadrado, preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Eles têm um formato de bumbum mais amassado e trancado, em muitos casos, trancado com tanta força que faz com que os pés se abram quando a pessoa fica parada. Parece aquele pinguim andando a um pé, formato de V. Tudo isso para quê? Para evitar fazer merda.
Por isso essas pessoas se tornam extremamente metódicas e atentas a detalhes. São pessoas mais lentas, porém muito fortes e constantes. Emocionalmente, os masoquistas ou as pessoas com esse traço alto são muito sensíveis. Elas sentem, mas elas não demonstram. Elas guardam tudo dentro de si. E o maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto. Por isso, fará com que ele se sinta muito humilhado. E o último traço, o quinto e último traço de caráter é o traço de caráter rígido. E quando o assunto é relacionamento amoroso e sexualidade, esse traço é extremamente importante e precisa ser muito bem observado, porque ele se desenvolve na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas, que até aquele momento a criança não tinha. É nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo humano, fazendo com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina se conecte mais com o seu pai, formando o que Freud descreveu como o triângulo de Édipo. Pessoas com esse traço de caráter evidente desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos, já que a menina perdeu o seu primeiro grande amor, seu pai, para sua mãe, e o menino perdeu para o seu pai. Por isso o corpo e a mente destas pessoas ficam tão competitivos. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo vai ganhar formas mais atraentes e aspectos mais harmônicos, que por sua vez faz com que essas pessoas se tornem ou sejam muito exigentes. Como esse traço também se desenvolveu em uma relação triangular, onde a criança tentava formar um par com quem já tinha seu pai e sua mãe, na vida, na carreira e nos relacionamentos, essas pessoas acabam se dividindo sempre e têm muita dificuldade de focar em uma única coisa. Quem tem o traço de caráter rígido muito alto vive com medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. Agora, vem a pergunta que não quer calar. Cris, como é que isso tudo pode estar afetando a minha vida amorosa? Mas talvez a pergunta mais interessante fosse: como será que isso pode salvar, restaurar ou melhorar a minha vida amorosa? Mas vamos lá, vamos nos concentrar na primeira pergunta, até porque se você souber como isso está afetando a sua vida amorosa e o seu relacionamento, vai ficar muito mais fácil parar de criar ou de alimentar um problema que você não precisa ter, mas que hoje você só tem porque não sabe como a sua mente e as suas emoções funcionam. O que eu quero que você entenda nesse momento: tem coisa que você sente e que não é culpa dessa pessoa que está do seu lado. Você sente porque o seu sistema nervoso foi programado assim, e quando você não consegue evitar essa sensação de rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou traição, você vai descontar em alguém. E como o seu parceiro ou parceira é a pessoa mais próxima, a culpa acaba caindo sempre neles, e aí é que os problemas começam. Esse peso extra que você vive no seu relacionamento precisa e pode sair da sua relação. Você não precisa jogar o peso das dores dos seus traços de caráteres no outro, assim como não precisa aceitar e carregar os pesos das dores dos traços de caráter da pessoa com quem você está. Tem coisa que o seu parceiro ou sua parceira faz com você que eu sei que você odeia, só que ele ou ela, na grande maioria das vezes, não sabe exatamente disso e, na verdade, você também não sabe sequer o motivo pelo qual você reage tão mal a isso. Por exemplo, os esquizoides não gostam de contato físico, lembra? Já os orais só conseguem falar pegando. Quando um esquizoide está se sentindo rejeitado, ele vai ficar super ácido, não vai querer nem contato físico, nem visual, nem emocional, nada. E se o outro for muito oral, como é que você acha que ele vai reagir? Como é que você acha que ele vai se sentir? É preciso aprender a respeitar a dor do outro e não pegar para si. Muitos relacionamentos vão por água abaixo em um exemplo como esse, só porque um dos lados, o mais oral, por exemplo, se sente carente e abandonado, quando o outro lado, no caso mais esquizoide, quer se fechar um pouco na caverna dele. Só que o problema é que nem o que quer se fechar sabe que precisa disso, e muito menos o motivo pelo qual precisa.
Quanto menos ainda o outro lado que está se sentindo abandonado não consegue entender e saber que não é com ele. E muitas vezes, na boa intenção, acaba ainda achando que tem que se doar mais e acaba sufocando a outra pessoa. Gente, mas muitos, se não a grande maioria dos conflitos de casais, não existiriam se cada um soubesse como a sua própria mente e as suas próprias emoções funcionam. Por último, tem uma coisa que é muito importante que você entenda: cada traço de caráter funciona de um jeito, cada um sente e manifesta amor de um jeito, e se você não souber como você percebe o amor, você sempre terá uma dificuldade enorme de perceber as demonstrações de amor do outro e se sentir amado ou amada. Tem gente que explica o que sente, tem gente que demonstra com afeto, tem gente que ama dando força e suportando as dificuldades do outro, tem gente que ama negociando. Cada traço de caráter vai manifestar e perceber amor de uma forma, e um casal que não sabe como o outro demonstra e recebe amor, vai viver só o lado ruim do outro. Aí a relação fica pesada, chata, cansativa e sem sentido. E o pior é que tem gente que já sofreu isso em tantos relacionamentos que começa a acreditar que vida a dois é assim mesmo. Mas deixa eu te falar, não é não. E se você está se identificando e se interessando por esse assunto, invista um tempo nisso, busque acesso a esse conhecimento sobre você e sobre o outro, acesso esse que talvez você nunca tenha tido oportunidade de ter, e entenda o quanto de cada sensação desses traços você tem registrado no seu sistema nervoso e o quanto a sua mente é sensível a cada uma delas. Descubra o mapa emocional da pessoa com quem você convive, para que você saiba o que fazer e o que não fazer com ela. Isso vai te ajudar até para que você consiga se comunicar com o outro e pedir para ele, para que ele não faça contigo aquilo que o seu sistema nervoso não aceita muito bem, e ao mesmo tempo você se comprometa com ele a não pisar nos calos emocionais que ele carrega muitas vezes desde o útero da mãe e não sabe. Esse conhecimento vai fazer você conseguir preservar os sentimentos, as emoções e as expectativas da pessoa com quem você escolheu compartilhar a sua vida. E melhor, eu te garanto que você vai encontrar pelo menos uma forma eficiente de demonstrar corretamente o seu amor e o seu zelo, tanto por ele, ela, quanto pelo relacionamento que vocês dois estão construindo juntos. Esse conhecimento pode salvar a sua relação e te mostrar um caminho para ser feliz de um jeito mais leve, encaixando corretamente as duas pecinhas que, apesar de serem diferentes, podem perfeitamente ficar bem juntas. E se você se identificou com tudo o que eu trouxe até aqui, e se quer saber mais desse conhecimento, você precisa entender quanto de cada um desses traços de caráter você tem na sua mente. Recentemente saiu no site da Veja, da Exame e da Infomoney, o quanto esse tipo de análise está revolucionando o mercado de desenvolvimento humano. Essa técnica de análise foi desenvolvida por 3 pesquisadores brasileiros, fundadores do Corpo Explica, e ela pode ser feita por fotos comuns do dia a dia, videoconferência ou ao vivo. Eu sou uma dessas pessoas treinadas e autorizadas para aplicar essa ferramenta, o mapa dos caracteres. A análise é super rápida, pode ser feita via internet, gravada, para que você possa assistir quando quiser. Nessa análise você também vai entender um pouco mais sobre cada traço, entender quanto de cada um deles você tem exatamente e saber como essa combinação afetou e tem afetado os seus relacionamentos até aqui. O mais legal é que a gente faz isso, muitas vezes com casais, e a gente analisa o casal separadamente e depois a gente combina os gráficos e mostra para os dois os pontos de conflitos e pontos de impulso que, em geral, poucos casais usam até por não saberem que existe. Se você quiser agendar uma análise, se você quiser saber mais ou receber mais materiais, clica nesse link abaixo. Esse link vai dizer para mim lá: eu quero saber o que o meu corpo explica. E eu vou entrar em contato com você. Será um prazer te ajudar. E eu te garanto que o seu relacionamento vai ficar muito mais leve, independente da fase que vocês estiverem. Isso pode ser feito com namorados, noivos, cônjuges, serve para quem tem filhos, para quem não tem. Gente, isso funciona perfeitamente para qualquer tipo de relação.